para aqueles que hoje votarão pelo fechamento na casa do Senhor. Cito Lucas 23, versículo 34, onde abro aspas. Então ele ergueu seus olhos para o céu e disse: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. Fecho aspas. Isto posto, requer o Partido Trabalhista Brasileiro que todas as igrejas e templos religiosos sejam autorizados a permanecer abertos durante o período da pandemia. Malgrado todas as sustentações orais tenham merecido o nosso recolhimento, a nossa deferência, é preciso, no entanto, em nome da Corte, repugnar, movido por um sentimento ético e de serenidade, a fala de um dos advogados que dirigiu-se ao final à Corte, invocando a declaração de Jesus em Lucas 23, 24, perdoai-os, Senhor, eles não sabem o que fazem. Essa misericórdia divina, ela é solicitada aos destinatários que se omitem diante dos males. E o Supremo Tribunal Federal, ao revés, não se omitiu, foi pronto e célere numa demanda que se iniciou há poucos dias atrás. Essa é uma matéria que nos impõe uma escolha trágica e que nós temos responsabilidade suficiente para enfrentá-la. Nossa missão de juízes constitucionais, além de guardar a Constituição, é de lutar pela vida e pela esperança. E foi com essa prontidão que a Corte se revelou, na medida em que estamos vigilantes na defesa da humanidade. De sorte que, com toda a ética e serenidade, eu repugno essa invocação graciosa da lição de Jesus. Pois é, pessoal. Então, vocês viram isso daí. O advogado do mesmo partido do PTB, né, mostrei ontem aqui uma situação do Roberto Jefferson, que também é do PTB, diante de uma situação onde o Twitter removeu uma publicação do Roberto Jefferson, porque ele disse que comunistas estavam fechando igrejas, né? E a gente sabe que isso é totalmente enganoso, tá? E o presidente do Supremo Tribunal Federal, como você viu no vídeo, após essa fala do advogado Luiz Gustavo Pereira da Cunha, representando o PTB, usou um trecho da Bíblia para criticar os ministros que votaram pelo fechamento das igrejas e templos diante do agravamento da pandemia do coronavírus. O advogado, ele citou um versículo que está em Lucas, um capítulo, né, que está em Lucas, versículo 23, aliás, capítulo 23, versículo 34, que diz o seguinte: então ele ergue seus olhos para o céu e disse: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem. Então, o advogado, esse que você acabou de ver aí no começo do vídeo, Luiz Gustavo Pereira da Cunha, equivocadamente, isso é um perigo, tá, pessoal? Quando esse tipo de ideologia começa a confrontar o trabalho da ciência, começa a confrontar, né, querer confrontar e querer levar o maior número de pessoas possíveis, principalmente aquelas que estão vinculadas às religiões, né? Mas aí os evangélicos, uma parte da fé católica também, tentar levar o máximo de pessoas para confrontar, né? Para ganhar as pessoas religiosas com esse tipo de ideia, utilizando a Bíblia, para confrontar o STF. Me parece que isso é um jogo, né? Isso já ficou bem claro há muito tempo atrás. E você não pode entrar nesse jogo. A gente não pode misturar um momento sério de pandemia, que a gente está usando a ciência, né? Não estou aqui querendo que você desacredite de Deus, mas a gente não pode misturar as coisas. Deus vai te proteger? Sim, só que você vai ficar muito mais protegido, né? Acreditando em Deus, colocando a sua fé em Deus, só que colocando a sua fé também na ciência. Porque Deus permitiu que os homens
chegasse na situação que nós estamos hoje, nesse grau de conhecimento científico, né? E se precaver de acordo com o que a ciência diz. Agora, se você ignorar a ciência e acreditar nos equívocos que esse pessoal propaga, vamos usar o exemplo aí que o próprio Gilmar Mendes colocou ontem, né, onde ele citou um membro lá da igreja da Coreia do Norte, né, de uma religião, Coreia do Norte não, perdoe-me, da Coreia do Sul, de uma igreja evangélica lá da Coreia do Sul, no começo da pandemia, lá na Coreia do Sul, e esse membro que estava infectado com o coronavírus espalhou o vírus para toda a igreja e diante disso uma baita de uma pandemia, né? A doença praticamente se proliferou no país todo. Então é esse tipo de ideologia que a gente precisa combater, né? Esse tipo de equívoco que foi propagado pelo advogado Luiz Gustavo Pereira da Cunha, né, do PTB, esse mesmo tipo de equívoco, esse mesmo tipo de ideologia que foi propagada pelo mesmo, por outro membro do partido, né, do PTB, que foi colocado aí no Twitter pelo Roberto Jefferson, aonde ele colocou que Satanás, comunistas estavam fechando ou querendo fechar as igrejas, né? O político exibia no vídeo que ele publicou no Twitter, que já foi removido, certo? Exibia como parte de, entre aspas, um kit, né? Um cabo de enxada, um taco de beisebol, um kit para combater os membros de Satanás, os supostos comunistas, né? É um jogo político muito perigoso. Cuidado para você não tomar isso como verdade, porque você será enganado, como você foi enganado no governo anterior. Tá? Isso é uma espada de dois gumes. Esse tipo de ideologia é uma espada de dois gumes e você tem que ficar no centro da espada. Porque você não pode se tornar um ideólogo, né, comprar ideologias comunistas, verdadeiramente comunistas, e muito menos as nazistas, que parece-me que faz parte desse jogo político que está voltado ao governo Bolsonaro e aos seus aliados, né? Muita coisa que vem sendo propagada, que vem sendo divulgada, a parte ideológica, ela é muito similar ao que foi propagado no nazismo, certo? E você não pode, a gente não pode escorregar nem para um lado, nem para o lado, né, com o que tem a similaridade com o nazismo e muito menos com a do comunismo. Então esse é um tipo de ideologia, né, fajuta, é um tipo de ideologia equivocada que está acusando pessoas que estão trabalhando aí para combater a pandemia, né, como citou aí, disse agora mesmo o Gilmar Mendes, usando como exemplo o caso lá da Coreia do Norte, um membro de uma igreja que estava infectado, né, foi na igreja, espalhou para todo mundo da igreja e aí a doença se espalhou no mundo todo. Certo? Isso se chama ciência, se chama prevenção, precaução. Então a gente não pode misturar uma coisa, né? A gente não pode misturar as prevenções que nós estamos travando aí para conter o avanço da pandemia com religião. Certo? Nós temos que unir as duas coisas, né? Unir Deus, unir a fé, unir a palavra de Deus para a flexibilização, a conscientização dessa situação, não o agravamento, porque é isso que esse pessoal está fazendo, né? Colocar uma situação dessa, como você viu aí, para aqueles que hoje votaram pelo fechamento da casa do Senhor, cito Lucas 23, versículo 34. Então ele ergue os olhos para o céu e disse: Pai, perdoa-lhe, porque eles não sabem o que fazem, disse Cunha. Isso é perigoso, pessoal. Quando a gente compra esse tipo de ideologia, né, o que foi propagado aí pelo advogado, é o que está sendo propagado pelo Roberto Jefferson, é o que está sendo propagado por muitos aliados aí do governo Bolsonaro, muitas mentiras, né? E como já vem dizendo aqui no canal, uso de novo, é a mesma... parece que existe uma mesma sintonia, promover mentiras,
né? Isso está dentro das regras lá da farsa literária dos protocolos dos sábios de Sião, promover mentiras mais de 1000 vezes, contá-las até que se tornem verdade. Há quanto tempo nós estamos vendo isso? Quantos membros aí do governo federal tiveram que ser expulsos, tiveram que ser exonerados, né? Fizeram aí alguns sinais que podem significar uma associação com o movimento supremacista branco, né, o nazismo, e isso não pode acontecer. A gente não pode comprar essas ideias como se fossem verdades absolutas. Nós temos que ser pessoas de bom senso, nos unir, sim, a Deus, a Bíblia, e também nós temos que nos apegar à ciência, certo? Então, o conjunto dessas informações que vai fazer com que a gente ultrapasse, com que a gente ganhe mais força diante dessa pandemia, né? Seguindo essas restrições, seguindo essas regras, e ainda mais, sendo vacinado. Parece que é uma coisa que muitos aliados do governo Bolsonaro, né, não gostam de fazer. Parece que tem muita gente aí do governo Bolsonaro, aliado a esse governo, que faz parte do movimento anti-vacina. Então, se você quer seguir a Deus, se você quer seguir a palavra de Deus, você também tem que seguir o conhecimento científico, porque foi graças à permissão de Deus que hoje a ciência humana chegou no estágio que nós estamos para proteger a nossa saúde. Porque se não fosse as vacinas, né, que começaram há muito tempo lá atrás, nós não teríamos uma vida mais saudável como nós estamos hoje, como nós temos hoje. Então veja bem, nós temos que unir essas forças, né? A fé em Deus, a fé em Jesus, também com o conhecimento científico, que foi uma permissão de Deus. Se não fosse isso, nós estaríamos numa idade medieval, muita gente morrendo por conta de doença, nós estaríamos na idade das trevas. E Deus não quer isso. Deus não quer pessoas que usem a sua palavra, né, através da sua fé, para criar confrontos, para criar intrigas, para criar movimentos contrários à ciência, que foi permissão de Deus. E é exatamente isso que o advogado fez. Usou a palavra de Deus, como você viu aí, para confrontar uma decisão da justiça, uma decisão científica, que, repito, é uma situação que foi com permissão de Deus. Então isso é um confronto. Se você compra essa ideia, você está confrontando a Deus, você está confrontando a fé, você está confrontando a palavra de Deus, você não está se unindo a Deus. Você não está sendo flexível, você não está sendo uma pessoa de bom senso para ajudar a combater a pandemia. E esse pessoal aí, né, quando faz acusações levianas de pessoas que estão trabalhando junto com a ciência, junto com a medicina, né, num momento difícil, tomando decisões que essas pessoas não gostariam de tomar, certo? Mas são decisões que precisam ser tomadas. E aí, quando você passa a gritar num vídeo mentiroso, né, propagado aí por esse advogado, Luiz Gustavo Pereira, e pelo próprio Roberto Jefferson, acusando pessoas que estão tomando decisões difíceis para combater a gravidade da pandemia, você está na contramão do trabalho que está sendo feito, né, para reduzir o número de pessoas infectadas com essa doença. Então, por favor, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, e agora eu falo mesmo, em nome de Jesus, não compre esse tipo de ideia ridícula que vai ao desencontro do verdadeiro Deus, do que realmente Deus quer de verdade para as pessoas. E outra coisa, Deus ele não vai interferir nisso. Se ele tivesse que fazer esse tipo de interferência, ele já tinha feito. É como eu disse para vocês, Deus já deu, ele já permitiu que o homem chegasse nesse nível de conhecimento científico que nós temos hoje, para que nós resolvêssemos o nosso problema. Isso foi um problema criado pela própria condição humana, né? Seja lá se foi pela gula da condição humana, se foi pela situação de determinadas regiões relacionadas à fome, né? A determinados tipos de cardápio, ou se foi uma relação aí com teorias da conspiração, que pode envolver a Rússia, que pode envolver a própria China. Não sabemos essas questões ainda, não foram reveladas. A gente tem que ter cautela, a gente não pode sair aí comprando as ideias
né, furadas, teorias da conspiração, principalmente vinculadas à área da religião, distorcer os fatos, distorcer a realidade e ir na contramão do combate da pandemia. Então, ó, esse tipo de conversa, esse tipo de discurso, principalmente envolvendo Deus, né, que vai piorar ainda o combate à pandemia, você descarta, você nem dá bola, você nem compartilha, porque é isso que esse pessoal merece. Esse pessoal merece ser rejeitado. Roberto Jefferson merece ser rejeitado, porque as pessoas que estão trabalhando para conter, né, o avanço da pandemia não são comunistas, estão trabalhando com o apoio da ciência para ajudar a população, para ajudar futuramente a economia a voltar a crescer, como está acontecendo nos Estados Unidos, né? Milhões e milhões, mais da metade da população já foram vacinadas. Então, diante dessa boa condição que vive os Estados Unidos hoje, graças às medidas flexíveis que começaram a adotar a partir desse ano de 2021, porque o ano passado, né, no governo anterior, foi uma negação. E foi exatamente o tipo de conduta, né, que os Estados Unidos tinha no governo anterior que propagou, né, foi sim coadjuvante, teve uma grande parcela de responsabilidade no agravamento da pandemia nos Estados Unidos. Da mesma forma aqui no Brasil. Então esse tipo de negacionismo, esse negacionismo, esse tipo de ideologia, como essa que você viu do advogado e também do Roberto Jefferson, fiz um vídeo a respeito disso. O vídeo anterior, de ontem. Vou deixar ainda na descrição para vocês ficarem mais a par do assunto também. Não devem ser compartilhados e muito menos ganhar força, né, na vida de vocês e muito menos na internet. Ok? Eu fico por aqui. Um grande abraço a todos. Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo.